Deu, Patrícia? Podemos? Sim. Boa tarde a todos os ouvintes e seguidores aí da página Jornal Destaque. Iniciando mais um programa Fala Conselheira, hoje com uma convidada muito especial e colega de trabalho, conselheira tutelar de Sapucaia do Sul, a Patrícia Karen da Rosa, conselheira da nossa cidade vizinha de Sapucaia do Sul. Obrigada, Patrícia, obrigada por ter aceito o convite, então, para participar hoje do programa Fala Conselheira. Patrícia aí que tem um baita trabalho na área, é conselheira já no seu 5º mandato na cidade de Sapucaia, né, Patrícia? É um trabalho aí que árduo, né, que tu já vem nessa caminhada há longos e longos anos, né? Eu acho que a gente vai ter bastante para contribuir com a gente hoje. É um prazer te receber aqui, né? Dizer que o nosso trabalho não é fácil. Realmente. Enquanto conselheira tutelar, né, no 1º mandato. E estou vendo o quanto ainda os direitos humanos de crianças e adolescentes são diariamente violados, né, nossas crianças e adolescentes, e o nosso trabalho realmente é essencial no dia a dia e no desenvolvimento da garantia, né, dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Dizer, então, que é um prazer te receber. A Patrícia aí tem formação na área de letras, né? Associada também na nossa associação estadual aí dos conselheiros tutelares, a Conturs. Sim. Hoje não temos ainda um sindicato que nos defenda oficialmente, né? Mas temos uma associação que está aí cada vez mais se fortalecendo, né, Paty? Com certeza. Para nos auxiliar e nos potencializar aí no nosso trabalho a cada dia. Então, Paty, o nosso tema hoje vai ser alienação parental, é isso? Sim. Primeiramente, eu quero te agradecer, Janaína, por essa oportunidade, até porque nós, enquanto conselheiras tutelares, sabemos o quanto é difícil e emocionalmente difícil, né? Eu digo em todos os aspectos, né, a rotina de trabalho de um conselheiro tutelar. Por quê? Um dos fatores é esse que eu vim falar com vocês aqui hoje. Por isso que eu acho assim salutar, louvável esse chamamento, porque o nosso dever enquanto conselheiro tutelar, eu acredito que nós sejamos na sociedade multiplicadores, né, formadores de opinião, para todos esses pais, mães que vêm nos procurar, para essas avós, né, enfim, para toda a família, né? O vizinho, a vizinha, vizinho, né? Até porque e cada vez mais a gente quer isso mesmo, né? Que nos procurem. E aí fica o questionamento, né? O conselheiro tutelar, ele é, sim, como eu disse, um formador de opinião, e ele tem que estar bastante atualizado quanto à questão de legislação, quanto à questão da dinâmica das famílias. E por isso que quando tu me perguntou sobre o que tu vai falar, Patrícia, olha, eu quero falar algo que não é bom, não é bonito, não é agradável, mas é necessário para a nossa sociedade, que é a síndrome da alienação parental. Ótimo, acho que isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia de trabalho também, né? Com certeza, infelizmente. Porque a gente sabe que a alienação parental é uma violação gravíssima e que deixa sequelas e marcas aí na vida das nossas crianças e adolescentes para sempre, né, Patrícia? Sim. Nós temos aqui já pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. O Roberto, né, nosso produtor aqui da rádio, a Lagbe Tom Lima, de Porto Alegre. Tudo bom, meninas? Tudo bem? Obrigada por estar nos assistindo aí ao vivo pela live. Ele diz que está começando há pouco tempo a trajetória aí na área da música, é isso? Para ele que eu vou passar para a área responsável. Então, a gente vai encaminhar, tá, esse teu pedido para o nosso produtor, que entrará em contato contigo, tá, querido? Eu, mais uma vez, muito obrigada por estar aí ao vivo junto com a gente, acompanhando o programa. Valeu. A Silvia Matos, acho que agora está ok, né, Silvia? Rafa falou ali que não está vindo som, mas eu acho que Foi no início. Tá legal agora. O Jauri Machado, nosso comunicador aqui da rádio, colega também, desejando aí um beijo, um bom programa nós, Paty. A Gladys Canabarro, lá do Conselho Tutelar, a Mone, um abraço, Mone, obrigada aí, então, a todos
que estão acompanhando a nossa live ao vivo. Gostaria, então, de falar um pouquinho, antes de iniciar o nosso tema com a Patrícia, sobre o Bazar Solidário do AME Maitê. Maitê é uma menina aqui de Esteio, Patrícia, que ela tem atrofia espinhal tipo 2, né? E a família e amigos estão, então, desenvolvendo uma campanha com algumas ações dentro do município, e uma delas vai ser no dia 3, ali na Rua Coberta, a partir das 9 horas, que vai contar com roda de capoeira, brechó, algumas ações também na área da estética, como sobrancelha definitiva, algumas coisas nessa área, para reverter para o tratamento da Maitê. Então, sim, estão todos convidados a participar, né? O telefone da mãe da Maitê é o 99-694-2239, para quem quiser entrar em contato com ela e estar auxiliando essa família, podendo aí contribuir de alguma forma com o tratamento da Maitê, dizer para a mãe que nós, enquanto conselheiro tutelar, estamos à disposição, né, para também estar auxiliando aí na área da saúde, na garantia desse direito aí prioritário, né, dessa menina, que é a saúde. E aí, Paty? Antes disso, um beijo para minha filha, que está te mandando um abraço, a Letícia, a mais velha. Quem? Minha filha Letícia. Letícia, um beijão para ti, querida. Filha do Roberto. Filha do Roberto, nosso produtor, um beijo, querida. Obrigada por estar acompanhando, então, ao vivo aí o nosso programa de hoje. Valeu, querida. E aí, Paty? Vamos lá, então. Vamos lá ao tema, então, de hoje, que é alienação parental. Eu gostaria de começar salientando um artigo que, para mim, é muito caro, assim, o artigo 70 do ECA. Por quê? Porque acho que vai ao encontro de todos nós, sejamos nós professores, conselheiros tutelares, advogados ou não, ou seja, sociedade em geral. Por que o artigo 70? Porque o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. O artigo é bem claro, né, Janaína? Sim. É dever de todos. Ele não está dizendo que é dever só da conselheira tutelar, né? Ou só da mãe, ou só da mãe, do pai. Ou só do professor. É o direito de nós, cada ser humano. Enquanto nós sociedade. Temos, enquanto sociedade, né, enquanto pertencentes desse município, de uma comunidade, enfim, nós somos corresponsáveis, todos nós, né? Com certeza. E falando sobre essa síndrome, né, da alienação parental, tem muitas violações que nós, enquanto crianças, e nós, enquanto adolescentes, já sofríamos, né? Mas não tinha nome. E, de tempos para cá, surgiu, né, o nome especificamente, né, através de estudos psiquiátricos, estudos psicológicos, dessa questão da alienação. Por quê? Porque, geralmente, depois do divórcio, da separação, alguns ex-casais conseguem se entender, reorganizar a vida e educar os filhos em casas diferentes. Mas, para muitos, a separação não é tão simples assim. A dor e a mágoa prevalecem. E, em muitos casos, os pais, ou apenas um deles, começa a falar mal do ex para o filho, para a filha. Aí é que entra o chamado alienação parental. Tá? Segundo pesquisas do IBGE, 80% dos filhos de pais separados no Brasil já sofreram algum tipo de alienação parental. E cerca de um deles acaba perdendo contato com um dos pais. Ou seja, o pai, aquele alienador, ou a mãe alienadora, ela consegue o seu intento, que é separar, muito mais do que separar pai e mãe, romper o vínculo. Rompe completamente com o vínculo que vai além das questões de sangue, né? O vínculo afetivo, né? Por isso que nós falamos tanto sobre abandono afetivo, né? Aquele pai ou aquela mãe que se separam e se separam completamente dos seus filhos. Isso é abandono afetivo, né? Mas tem mãe que, mesmo sabendo que esse filho tem pai, que não é mais casado, o que ela faz? E procura muitas vezes, gente, o conselho tutelar, para que o conselho, na cabeça dela, dessa pessoa alienadora, seja
colaborativo nesse sentido. Eu vou explicar como, tá? Ao longo dessa entrevista, tá? E também gostaria de esclarecer para vocês que eu estou conselheira tutelar já no meu 5º mandato. Então, pela minha experiência, eu já vi um pouquinho, né? Imagina, ao longo desses 5 mandatos, eu já posso dizer para vocês que eu já vi alguma coisa referente ao tema, né? Posso citar alguns exemplos? Claro, fique à vontade. Eu acho que até é bem ilustrativo. Esses exemplos que eu vou passar para vocês são exemplos que de conselheira mesmo, atendidos no Conselho Tutelar de Sapucaia, tá? Tem um que me chamou atenção, faz pouco tempo que atendi até. Uma criança, após a separação dos pais, ela não estava mais querendo ir para a casa do pai, o que é, até certo ponto, natural, normal. Quando não existe alienação, né, Jana? Quando existe, daí já não é normal. Até porque alienação trata-se de um crime. Em separado, nós perguntamos para esse menino o que estava impedindo de ver o pai, qual era o sentimento dele, enfim, né? Fizemos algumas perguntas bem específicas. E o menino, no alto de seus 8 anos, confidenciou a nós, conselheiros, que a mãe havia dito a ele que o pai não tinha o mesmo sangue que o dele, o mesmo fator sanguíneo. Olha só a aberração, gente. Por isso, o pai não podia ser mais pai biológico dele. Eu digo mais porque antes ele era. Agora ele não podia mais ser pai biológico, e só de coração. E aquilo causou uma frustração tão grande para o menino, de 8 anos, que ele começou a repelir o pai. Ele não queria mais visitar o pai, não queria nem ouvir falar no nome do pai, porque estava causando dor para ele, estava causando angústia para ele. Gente, e o retrocesso também no seu emocional. dia a dia, né? Emocional, Uhum. né? No decorrer dos seus dias, né? Na escola, em casa. Uhum. Mas, Isso gente, corre muito, né, Patrícia? Corre. É por isso que quando tu me perguntou o que tu quer falar, Patrícia, eu, assim, infelizmente eu vou ter que falar sobre alienação parental. Por quê? Porque é um tema recorrente de conselho tutelar, tá? E só para lembrar do caso, gente, claro que era uma mentira que a mãe estava contando. E imagine uma mãe contando uma baita de uma mentira para o seu filho de 8 anos, né? Como eu disse, né? O intento dela era afastá-lo desse pai. E aí, realmente, por alguns meses, ela conseguiu isso, tá? Mas o que essa mãe talvez não saiba, eu acho que não sabe, não pode, né? A gente não eu quero que ela não saiba disso, né? Até acreditar que ela não saiba. Acreditar que ela não saiba, né? Que ela deixou marcas na formação psicológica dessa criança. Ela não deixou só... Ela conseguiu, pode ter conseguido seu intento ali, mas a dor que ela causou para o seu filho não é uma dor momentânea, é uma dor que ele pode, sim, levar para a vida adulta, essas marcas, né? E é claro que depois nós chamamos essa mãe no Conselho Tutelar, conversamos com ela e tentamos dizer a ela o que isso causaria, mas vocês sabem como é que é, né? A cabeça de cada um é única e intransferível, né? Claro que aí entra o trabalho do Conselho Tutelar de orientar, de advertir, de, se for o caso, né, dessas condutas, a gente leva até o conhecimento da promotora da infância e da juventude, através do Ministério Público, mas aquele dano que essa mãe causou, ela já fez. Não tem como reverter. Não tem como Mesmo reverter. que nós, enquanto conselheiros, a gente possa encaminhar para a rede, né, de atendimento, tratamento psicológico, mas imaginem vocês, a pessoa que mais deveria proteger de todas as formas o seu filho, muitas vezes é o algoz do próprio filho, porque é ele que está causando dor, tanto a mãe quanto o pai. Às vezes, avós também cometem isso, isso não é só pai e mãe, tá, gente? A avó pode cometer também, falando mal do pai, falando mal da mãe, o avô, sabe? Tem um outro exemplo também, tem mais exemplos para passar para vocês, mas eu acho que o mais impactante neste momento, e nosso dever enquanto cidadão, é mostrar para a sociedade o quão nocivo isso é para a criança. Tá? E o quanto isso pode afetar não só aquele momento, e afeta em todos os níveis, né? A criança começa a mostrar sinais que antes ela não tinha, por exemplo, um comportamento agressivo na escola. Antes a criança não tinha, aí depois começou a ter. Por que isso? Aí é que os professores podem sim e devem ficar alerta
na escola, ou quando há assim, uma mudança brusca na criança, no comportamento da criança, sabe? Isso é motivo, sim, de levar até a orientação escolar, e a orientação, talvez, né, depois de uma conversa com a criança, depois de um encaminhamento, talvez levar, sim, através de relatório, até o Conselho Tutelar. Um breve relato da situação, sabe? Vendo assim, ó, agindo, o professor é um grande ator na questão da prevenção, né? Eu sei porque eu já trabalhei como professora há 14 anos também em Sapucaia, e eu vi, assim, nitidamente alguns alunos, Jana, que pediam socorro através dos seus olhos, através dos seus atos, né? Mesmo eu dando aula para adolescentes, mas independente, né? E como o professor é importante, como o Conselho Tutelar, e eu penso, né, que o Conselho Tutelar e a escola, eles devem andar, sim, de mãos dadas, né? Porque eles são os guardiões desta lei. A escola é a porta de entrada, né, das nossas, depois da casa, do lar, da família, a escola é a porta de entrada das nossas crianças e adolescentes, né? Então, este olhar que a Patrícia fala do educador, do professor, é excepcional, né? No futuro, né? E na percepção mesmo do que está acontecendo, né? De não deixar passar aquele olhar, aquela atitude diferente, né? Do aluno. Algo pode ter ali, alguma violação pode estar ocorrendo, né? Por trás daquilo, né? É importante esclarecer também, gente, que a visita, falando de pais separados agora, tá? Às vezes, assim, meu filho não quer mais ir visitar o pai, ou a minha filha não quer mais visitar a mãe. Gente, a visita, ela é um direito e um dever, tanto do pai quanto da mãe e da criança. Ou seja, é uma via dupla, né? Ela é recíproca. O pai tem o direito de visitar? Sim, ele tem o direito e tem o dever de visitar o seu filho. Não é porque ele se separou da mãe da criança que ele vai, da sua própria consciência, agora eu me separei dos dois, ou dos três, enfim, né? Quero deixar bem claro isso, tá? Até porque a criança, ela necessita manter os vínculos afetivos, né? Tanto com o pai quanto com a mãe, ou com a família extensa dela também, né? Que já fica... Até eu digo isso porque nós, enquanto conselho, são comuns os pedidos, né, de impedimento de visita, ou visita assistida, com base unicamente na vontade, e quando eu digo vontade, é entre aspas, tá, gente, da criança. Por que vontade entre aspas? Porque a gente sabe que às vezes é o pai ou a mãe que manipulam essa vontade. Tá? Então, por isso é vontade entre aspas da criança, né? E isso que eu estou falando é do conhecimento também do Ministério Público, e existe um bom relacionamento entre o Conselho Tutelar e o Ministério Público, assim, nesse sentido, sabe? De que a promotora vê com muito bons olhos o nosso trabalho. Eu sei que o órgão, o Conselho Tutelar como um todo, ele é muito criticado, né? Porque a sociedade desconhece o nosso trabalho, né? Sim, confunde um pouco os papéis, confunde as né? atribuições, e por isso que é importante esse espaço aqui. Sabe? Esse espaço, ele divulga, ele informa, ele esclarece, ele vai ao encontro do que é o nosso trabalho. Exatamente. Enquanto conselheiro. Porque muitas vezes as pessoas recorrem ao Conselho Tutelar, nem tanto para resolver os seus problemas, às vezes até é uma porta aberta para o desabafo, sabe? Porque a gente sabe que não é fácil lidar com um filho, independente da idade que esteja, hoje, no mundo de hoje, né, esse mundo tecnológico, altamente nocivo em alguns aspectos. A própria tecnologia oferece mecanismo assim de dificuldade mesmo para os pais, né? Nós temos sempre estar muito atentos quanto a essa questão da tecnologia, né? Mas, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês como evitar, né? Como minorar, talvez, que a alienação parental atormente a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes também. Até porque, assim, pela minha experiência, eu posso afirmar para vocês que a alienação parental, às vezes, ela não termina com a maioridade. Ela pode, sim, ultrapassar a maioridade penal. Ou seja, o adolescente completou 18 anos, é adulto, segundo a lei, e ele ainda assim continua sofrendo, por parte do pai ou por parte da mãe, a alienação parental. É impressionante. Terminou a esfera de Conselho Tutelar, mas ele continua ainda
sofrendo as manifestações nefastas, eu digo nefastas, de pai e de mãe. Tá? E só há um jeito, gente. Nós entrarmos com o poder do nosso convencimento, né? É claro que a gente não vai convencer, mas nós vamos tentar convencer esse alienador, seja ele pai, mãe, ou avó, ou avô, que o mal que está causando a seu filho. Nem que esse convencimento ele se faça de uma outra forma, como eu te falei antes, que ele se faça de uma forma judicial. Porque aí, se não adiantar, vamos dizer assim, a orientação, a advertência do conselheiro tutelar, o que nós podemos fazer? Encaminhar o caso ao Ministério Público e poder representar esse sujeito, exatamente, né? Aí, o Poder Judiciário pode entender de várias formas, né? Ele pode entender, inclusive, com uma reversão de guarda, encaminhamento psicológico, se não estava fazendo, como o conselheiro orientou e encaminhou, visita assistida, sim, e até multa ao pai ou mãe alienador. Tá? Isso contempla na lei da alienação parental, né? Isso. Uhum. Outro questionamento que algumas pessoas me fazem assim com muita... É recorrente também, né? Se esses pais, eles têm consciência que eles estão cometendo crime, eu digo que não, eles não têm consciência. E eles têm consciência que eles estão praticando essa alienação parental também, afirmo que não. Acredito que não. Por quê? Normalmente, eles não têm essa consciência clara. Somente depois de alertados, alguns assimilam o que ocorre. Alguns assimilam e modificam o seu comportamento. Alguns assimilam e dizem, não, eu posso fazer, ela não pode falar de mim, mas eu posso, ou vice-versa, sabe? Mas assim, aí é que entra, aquela vontade de ferir o outro, às vezes é maior do que o próprio amor pela criança. Sabe? É muito maior, ela ultrapassa, sabe? E é tão grande essa mágoa, essa dor que esse pai e essa mãe sentem, que ele não tem limites. É uma relação entre os dois, né, que rompida, que tem uma dor envolvida de ambos ou não, né, e acaba causando esse posicionamento em algum dos dois, né, especificamente no alienador, né. Sim. Que daí vai trabalhando a cabeça do filho, né, ou da filha, em relação ao outro, negativamente, né? Com certeza. Eu vou pedir um tempo, então, Patrícia, sim, nesse momento, para a apresentação, então, dos nossos colaboradores.
Retornando, então, com a conselheira Patrícia, de Sapucaí do Sul, com um grande tema aqui, que é alienação parental. Está muito bom. Quem não está assistindo, aí começa a nos seguir agora, a partir desse momento, porque o assunto está muito bom mesmo sobre alienação parental, algo que é cotidiano aí no nosso trabalho. Sim. E na vida aí de tantas crianças e adolescentes. Nossos seguidores deixaram alguns comentários aqui. A Lu Pires, muito bom o assunto, grande beijo, meninas. A Mone, desejando um bom programa, uma boa tarde. A Regina Freitas, parabéns, Patrícia, muito bom te ver fazendo o que tão bem faz no seu dia a dia. Que legal. A Letícia Giovanni Nicole, deveria ter ouvido sobre esse assunto quando eu era mais nova. Olha só, se identificou. A Neneca Carbone, ex-cunhada Patrícia, mandou uns coraçãozinhos. Beijo. Mandando parabéns. A Dirce Bluedo, grande amiga, colega e militante desta área também da criança e adolescente, está nos assistindo. Obrigada pela audiência. A colega conselheira tutelar de Esteio, a Preta Marilza, mais conhecida como Preta, a Rita de Cássia, de Sapucaí, a conselheira de Sapucaí. Beijo, obrigada, colegas. Rita. Obrigada pela audiência. A Regina Freitas, desejando parabéns aí à Patrícia. A Letícia Giovanni Nicole, dizendo que o assunto está ótimo, parabenizando, então. A Rita de Cássia também, parabenizando. A colega, a Josi Costa Moreira, orgulho dessa amiga. Obrigada a todos que estão nos seguindo. Então, vamos aí compartilhar. Quem está aí no Face, compartilha aí na sua página e vamos lá continuar, então, com esse tema bem importante aí, que é a alienação parental. Gente, me ocorreu de falar agora sobre poder familiar. Por que poder familiar? Porque tem mães e pais que chegam até o conselho tutelar, e até a gente brinca, né, Jana? Porque tem mãe que acha que é dona e proprietária do seu filho. Sim. Assim como o pai acha que é dono e proprietário. Por que é dono e proprietário? Porque acha que é mãe e é a guardiã legal, que ela tem plenos poderes sobre o seu filho, sobre a ingerência dele, sobre até no que ele pensa. Eu acho que parte-se do pressuposto que ela acha até isso. Sabe? Por quê? Agora eu quero esclarecer para vocês. Poder familiar. Tá? Artigo 21 do ECA. O poder familiar, ele será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil. Gente, eu estou falando isso porque a lei é bem clara. Poder familiar significa, mesmo estando separado, a mãe e pai continuam com seus direitos resguardados de pai e de mãe. Ou seja, separou-se. O pai não concorda que a criança esteja estudando em tal escola, ou não concorda que a criança esteja sendo cuidada por uma babá que não é do seu conhecimento. Vou dando um exemplo bem genérico. Vocês acham que o pai, por estar separado, ele não tem ingerência sobre a vida desse filho? Claro que ele tem. E ele pode discutir em alto e bom som, né, com essa mãe, sim. Existem casos que a mãe e o pai não conseguem nem se olhar, nem se enxergar, né? Quanto mais conversar. Aí é que entra, talvez, o Conselho Tutelar para fazer essa tentativa até de mediar esse conflito, né? Mas não é isso o que nós esperamos, né? Nós esperamos o quê? Depois da separação, eu digo nós enquanto sociedade, né? Como, talvez até seja uma utopia para alguns casais, mas é o que nós verdadeiramente esperamos. Separou-se, sim, acontece, mas que o sentimento maior de civilidade permaneça entre esse ex-casal. Por quê, gente? Porque o filho é um vínculo eterno, né? Eterno, para o resto da vida. E esse filho, seja a idade que ele tiver, ele vai precisar sempre dos seus pais. Sempre. Eu estou com 41 anos, eu sei que não parece, né? Mas eu até hoje, eu preciso tanto do meu pai e da minha mãe, né? Tanto. E eu me espelho tanto nas atitudes deles. E imagina uma criança de 5, 6, 7 anos, né? Um adolescente de 15, 16, 17, que é uma idade difícil, claro que é. Mas eles precisam muito mais. E eles vão, se eles não se espelhar naquilo que o pai fala, eles vão se espelhar naquilo que o pai faz, ou pior, às vezes, né? Naquilo que o pai não faz. Aí eu estou me referindo ao abandono afetivo, né? Aquele caso assim que mães e pais se separam e um dos ex-cônjuges
se separam também da criança. Aí imaginem, gente, isso aí, a própria psicologia diz, né, que é o esquema, a criança, ela vai conviver e vai crescer dentro de um esquema de abandono. Mesmo que ela não tenha sido abandonada, assim, de uma forma brutal, mas ela foi abandonada emocionalmente. Ela fica, assim, vulnerável. Possivelmente, na sua fase adulta, ela vai reproduzir o abandono, né? Sim. Com sua família, com seus filhos. Sim. É isso que a psicologia diz, né? Que, inclusive, por isso que nós encaminhamos esses casos, na maioria das vezes, para tratamento psicológico na rede de atendimento, sabe? Porque... É uma violação muito parecida com a violação doméstica, né? Muito parecida, né? Impressionante. Os sintomas, né? Mulheres, os filhos que acompanham o ciclo de violência acabam na sua fase adulta reproduzindo. Reproduzindo. Bem assim mesmo. E é muito parecido, né? A alienação parental, né? Na consequência no futuro. Né? Os sintomas e as consequências são muito parecidos aos da violência doméstica. Impressionante. Boa esse teu link aí. Gente, eu quero ilustrar com vocês um outro caso que eu atendi, esse é alguns anos atrás, mas assim, não tem como sair da memória, sabe? Eu estava atendendo um casal bem litígio total. Eles não podiam se ver, não podiam se enxergar. Era assim um constrangimento para nós colegas também, um clima assim pesadíssimo de animosidade, sabe? Aí atendemos também as filhas desse casal, 2 meninas lindas. E eu entrei em contato com a escola porque estava demais. Estava demais. Aí eu tive que falar com a professora. E aí a professora me contou algo assim, gente, que chocou tanto, que eu tive que levar, sim, esse caso ao conhecimento do Ministério Público, na época. Certa vez, essa professora pediu que a menina, uma das filhas desse casal, de 7 anos na época, desenhasse a sua família em um papel para entregar. Assim, um pedido, né, bem saudável, bem... recorrente de uma professora, né, de uma primeira ou segunda série, não lembro. A menina desenhou, sim, fez o desenho que a professora pediu, mas observem o que a menina desenhou e qual é o sentimento dela sobre família. Ela desenhou, em primeiro lugar, o órgão do conselho tutelar, a mãe de um lado e o pai de outro, e as 2 irmãs no caminho do conselho tutelar. Eu chego a me arrepiar só de falar. Porque, vejam bem, o que a professora pediu? O desenho dela sobre a família. E ela desenhou o que a professora pediu. A proposta da professora foi feita. Mas qual era o entendimento dessa criança de 7 anos? Na verdade, gente, ela retratou a vida dela, né? Ela retratou ali a vivência, né? A vivência diária dela. Porque quando ela precisava ver o pai ou a mãe, ela precisava ir até o conselho tutelar, porque os ânimos estavam acirradíssimos. Imaginem o emocional. E eu saliento também que esse era um caso, não era aqueles casos, Jana, que nós atendemos lá da vila tal, né, da miserabilidade. Não, era um caso de classe alta. As crianças estudavam em escola particular, sabe? Tinham um padrão de vida elevado. E mesmo assim recorreram ao conselho tutelar. Porque tem muitas pessoas que acham, conselheiro tutelar só atende vila, só tem gente pobre, humilde. Não, a violência gente, contra a criança e adolescente ocorre em todas as esferas sociais, todas. Não tem, eu digo Colina, né, que é um bairro nosso lá bem gritante, né? Não é só na Colina, é no centro da cidade também. Tá? Até porque essa síndrome do qual nós estamos tratando e falando, ela não tem rosto também, né? Ela pode sim atingir a todas as esferas. Então eu deixo mais esse exemplo para realmente impactar vidas mesmo, porque eu acho que esse é nosso dever enquanto cidadão, enquanto mais ainda como conselheiro tutelar, né? Porque às vezes com certos pais, com mães, tem que ser bem didática. Vem cá, a senhora não entendeu ainda que o que a senhora está fazendo é um crime, sabe? Por isso que é tão cansativo, Jana, o nosso ofício, sabe? É muito cansativo, a gente acaba assim se exaurindo das nossas emoções,
sabe? Dói para nós também. Não pensem vocês que é fácil ser conselheiro. Não. E por isso que eu louvo esse espaço, assim, de falar, porque o conselheiro tutelar, ele precisa falar, né? Sim. Ele precisa, né? O tempo todo. O tempo todo ele precisa falar, inclusive, das suas angústias. Porque verdade. eu sempre digo Ainda que... mais a Patrícia, né? Olha, Quantos no quinto anos? mandato, 15 anos. Isso, vai fechar o ano que vem 15 anos. 15 anos ainda, ininterrupto, atuando, né, no na Conselho área da Tutelar. infância, né? Um pouco mais aí que... Logo depois do surgimento do ECA, alguns anos depois, já iniciou aí a caminhada. Isso. E olha quanto exemplo ela traz e quanta bagagem, né? Eu tenho certeza que tu deixará um grande legado aí para, né, para nós, enquanto conselheiras, né, que estamos aí no primeiro mandato. Esse tema que tu trouxe, com certeza vai me tornar amanhã, né, no meu dia de trabalho lá, um olhar mais, né, cuidadoso, talvez mais ainda, né? Com tudo isso que tu traz, com todas essas informações e as nossas formações também no dia a dia. Eu acho que é isso, né? O nosso trabalho é muito isso, a gente poder estar cada vez mais informação atualizada dos temas, né? Para saber trabalhar e como abordar isso com o nosso mecanismo de trabalho, né? Que são essas famílias, as crianças e adolescentes, né? Nessa semana mesmo nós tivemos uma reunião de colegiado que a gente faz todas as quartas-feiras, acho que vocês também nas quartas, né? Sim, realizamos nas quartas-feiras. E eu acho muito importante esse espaço, sabe, de reunião de colegiado, porque ali nós somos entre 5 mulheres lá em Sapucaia, né? Sim, conselheiras, também, né? Todas mulheres. Todas mulheres, guerreiras, né? Mulheres... A maioria, eu acho que a grande maioria hoje, né, dos conselhos, né, as mulheres estão à frente. Verdade. E é importante essa reunião justamente para isso, porque a gente precisa desafogar as nossas mágoas, as nossas frustrações, porque sim, o conselheiro tutelar, ele lida diariamente com frustrações, sabe? E até, eu já falei até em alguns momentos que tive a oportunidade de, até acho que é importante a gente falar isso, isso já foi levantado até na Contours, sobre um tema que acho que vai gerar outra polêmica, eu digo assim, outra vinda, talvez, aqui, para falar só sobre isso. Quem cuida do cuidador? Exatamente. Tá aí o nosso tema para a vida da Patrícia na próxima vez. Quem cuida do cuidador? É um tema extremamente importante. Quem cuida de mim? Quem cuida de ti? Exato. Que cuida dos outros? Sabe? Eu já falei com o Jefferson da Contours sobre isso, da gente elaborar esse tema específico, sabe? Porque vai falar diretamente ao teu coração de conselheira tutelar, né? De repente, assim, um tema, claro que eu não quero me alongar, mas é importante, sim, porque quem é que vai cuidar de mim? Porque eu cuido de gente todo dia. Aí, daqui a um pouco, eu vou pensar que o meu mundo é só isso, meu mundo é sombrio, meu mundo é triste, e o mundo não é só isso, o mundo vai além disso, né? Mas como ter essa habilidade? Então, deixa aí de dica para a próxima. Isso me impactou bastante no meu período de gestação. É mesmo? Eu trabalhei, né, até o final. Trabalhei todos os meses, né, até meu filho nascer. Ele nasceu prematuro, ele nasceu de 8 meses. E no dia que ele nasceu, eu estaria de plantão. Olha só. Então, foi meses... ali naquele processo de gestação, né, um momento lindo. Eu atendi um plantão contigo grávida, eu lembro. Sim, mágico, mas ao mesmo tempo trabalhando situações muito difíceis, né, atendendo violações diretamente à criança e adolescente. Então, aquilo e tu ali com aquela barrigona, nossa, gerando, né? Então, tu vai trabalhando, tu tem que trabalhar o teu psicológico todos os dias. Todos os Ainda dias. mais num momento frágil, como uma gestação, né, que foi comigo. Mas deu tudo certo, né? Sim. E aquilo ali também me fez refletir justamente sobre isso, né? Quem cuida do cuidador, né? Quem é que nos protege em relação a isso, né? Mas, enfim, eu acho que é um tema muito bom, que a gente já está convidada para retornar, para a gente falar melhor sobre isso. Eu acho que a Contours, né, a associação, então, do Estado, aí, dos conselheiros tutelares, tem um papel, né, de também estar trabalhando esse tema aí em todos os municípios,
A Contours vem já realizando um trabalho bem bacana, né? Sim, nos com municípios. certeza. Nós não temos ainda um sindicato, né, Patrícia? Mas acho que a Contours está crescendo, né, para nos fortalecer e nos potencializar cada vez mais, não só nos direitos, aos nossos direitos, mas como profissionais para cada vez atuar melhor, né, com maior conhecimento aí dentro da área. Vamos lá. Acho que não sei se é para finalizar, mas... Olha só, acontece também, né, muitas vezes o abandono, né? As famílias nos procuram porque sentem que após uma separação os filhos foram abandonados, assim, pelo outro, né? Pelo pai, às vezes, a grande maioria, às vezes é pelo pai ou pela mãe, né? E isso também é difícil da gente conseguir. Isso é revoltante e assim, ó, como que nós nos sentimos nesse momento, quando a questão do abandono afetivo, né? Que o advogado vai poder explicar até melhor do que eu, né? Eu sou professora de formação. Mas por que o abandono afetivo? Porque nós não temos muitos mecanismos, assim eu digo, dentro da esfera do conselho tutelar, para atuar com um pai, por exemplo, que vira as costas e não quer mais saber do filho porque se separou da mãe dele. Achou por bem, me separei da mãe, me separei do filho, da filha também, né? Claro que nós podemos, sim, fazer um chamamento, uma notificação a esse pai, no sentido de esclarecer para ele, mas é muito da cabeça da pessoa. Porque daí, gente, eu já atendi, nós atendemos um caso em Sapucaia, assim, meio que crônico, de um adolescente de 15 anos que sofreu a abandono da mãe, né? Mas até hoje ele luta e ele quer aquela mãe, mas aquela mãe não quer ele. De todas as formas, e é muito triste, é muito revoltante para nós, né? Porque nós somos, sempre digo que nós somos mães antes de ser conselheira tutelar, né? E isso nos faz, assim, ter um pouquinho mais de carinho, de cuidado também, eu vejo dessa forma, né? E não tem muito o que se fazer quando um pai e uma mãe abandonam o seu filho afetivamente. Tu sabe que eu acompanhei, eu já fui educadora social, trabalhei em instituição de acolhimento, e quando trabalhei em instituição de acolhimento, chegou para nós uma criança, né, entrando para a pré-adolescência, e ela permaneceu por muito tempo, até pouco tempo, na instituição, e porque a mãe não quis. Ela foi rejeitada pela mãe, e aquela menina, ela chegou, logo em seguida foi encaminhada para o tratamento psicológico, e infelizmente ela só regrediu, né? Ela sofreu internação, inclusive em clínica, né? Então são marcas, né, que mexem com o psicológico, psíquico diretamente, né? E é uma vida ali, né? E a gente viu assim essa menina ao longo do tempo regredindo, né? E acabou sendo internada numa clínica, né? E a gente viu assim o quanto esse abandono deixou marcas assim na vida dela, né? Ela às não vezes conseguiu evoluir como até pessoa, doenças, né, psicossomáticas, né, podem ocorrer na criança, no adolescente e no adulto também. Às vezes o adulto não sabe porque aquela dor, aquela angústia, aquele sentimento de inferioridade que toma conta da vida deles, não sabe que lá na infância aquele abandono que ele acha que já está elaborado dentro de si, muitas vezes o adulto até por dor, né, por não querer enxergar a sua vida, não querer enxergar aquela dor que está lá dentro, ele mascara aquela questão. Não, isso aí eu já estou bem resolvido, eu não perdoei meu pai e minha mãe, mas eu estou bem resolvido. Lê do engano, né? Então, ele bloqueia, na verdade. Ele bloqueia, exatamente. Ele cria um bloqueio, mas não superou. Mas aquilo lá está lá. Está lá, introjetado. Em algum momento aquilo vai explodir. Né? Porque o nosso cérebro é tão perfeito, né, que nós mesmos vamos nos mascarando, escondendo aquilo que nos causa dor e sofrimento, né? Então, por isso que a questão do abandono afetivo pode estar intimamente ligado com doenças, depressão, com bipolaridade, essas questões tão latentes no mundo de hoje, né? Pode desencadear várias... Podem, sim, até doenças maiores, né? Porque algo que não foi tratado e não foi vivenciado de uma maneira saudável na infância e na adolescência. E foi bem isso que aconteceu com
com esse exemplo que eu trouxe, né? Triste. Temos aqui mais postagens dos nossos seguidores. Josi Moreira, orgulho dessa amiga. A Luciana Ribas, que orgulho da minha amiga linda. A Letícia Giovanni, vocês são conselheiras, merecem parabéns pelo trabalho que fazem. Obrigada. A Dirce Bludov nos desejando aí uma boa tarde. Gostaria de convidar todos os nossos ouvintes e seguidores para o dia 11 de março, na casa do Hip Hop aqui em Esteio. Patrícia, nós temos uma casa do Hip Hop. Não sabia. A maior da América Latina. Fica aqui em Esteio, uma casa totalmente independente, né? Foi uma conquista aí do movimento do hip hop, aqui de Esteio, da região toda, mas partiu aqui do nosso município, dos nossos atores aí envolvidos no movimento do hip hop. E no dia 11/3 vai acontecer lá o show com o grupo 1 quilo, né? O valor é de R$20 e mais 1 quilo de alimento. Vai ocorrer no dia 11 a partir das 16 horas, então, ali na Casa do Hip Hop. Estão aí todos convidados a participar. Quem tiver interesse, então, é só procurar a Casa do Hip Hop, que já está disponível as pulseiras, ou então no dia. No dia 11 mesmo, só levar 1 quilo de alimento, R$20, para acompanhar então essa bela festa com o show do grupo 1 quilo. Então, para finalizar, eu gostaria de frisar a questão que me perguntam também. Qual é o prejuízo constatado em crianças e adolescentes que sofrem alienação parental? Essas crianças, elas podem herdar os sentimentos negativos que a mãe separada ou o pai separado sofrem. É como se elas, as crianças, também tivessem sido traídas ou abandonadas pelo pai ou pela mãe. Elas têm esse sentimento de abandono. Tendem, em um primeiro momento, a se reprimir, a se esconder, perdem o foco na escola, depois se revoltam, criam problemas na escola ou em seu próprio círculo de amizades. Com o tempo, elas podem passar a acreditar que o pai ou a mãe afastado é realmente o vilão da história. Que o guardião legal, né, aquela coisa do dono e proprietário, né, a mãe e a guardiã legal pintou, o pai e o guardião legal pintou que a mãe era assim ou que o pai era assim. E eles podem até acabar acreditando, ou não. Cada caso é um caso, né? A formação daquela criança, ela fica comprometida. Ela passa a contemplar, pode, né, passar a contemplar um vazio, uma frustração, que não a ajudará no futuro. Por isso que é um crime, gente. A alienação parental não é só um nome, não é só uma nomenclatura. Trata-se de um crime. Outros, finalmente, ao crescerem e reencontrarem a mãe ou o pai, percebem que foram vítimas da alienação parental. E se voltam, podem até se voltar contra o alienador, né, da época. E aí a história se modifica. Muito boa colocação. Eu acho que foi um tema bem importante abordado hoje, né? Eu fiquei aqui ouvinte da Patrícia, porque ela enriqueceu muito o nosso trabalho. Eu acredito que cada um e cada uma que está acompanhando, a gente inclusive teve postagem aí de, né, pessoas que sofreram isso na infância, né, colocando aqui para nós pela live ao vivo aqui que, né, que pena que não escutaram isso na sua infância, mas enfim, né, nós estamos aqui então enquanto conselheiras, a Patrícia aí deixando um legado excepcional para nós, né? Muito obrigada. Nessa caminhada toda que ela tem, né, de 15 anos atuando como conselheira tutelar, e só tenho a agradecer, né, Patrícia, que veio contribuir com um tema muito importante, que faz parte do nosso cotidiano de trabalho, que infelizmente são violações que a gente trabalha quase que diariamente. Deixar um grande abraço, então, a todos aí os nossos seguidores. Deixo o microfone aí aberto à Patrícia para saudações finais. Né? Mais uma vez, eu quero te agradecer por esse momento, por esse espaço assim, de chamamento à sociedade como uma forma geral, né? Como eu disse no artigo do ECA, né, inicialmente, o artigo 70, é dever de todos prevenir a ocorrência de violação de direitos, né? Não é só do conselheiro tutelar ou da professora que está ali mais intimamente com a criança. Não, é dever de todos. Então, eu sei que está acontecendo algo
com o meu vizinho lá, com a minha... Inclusive a suspeita, né, a Patrícia? suspeita ou a confirmação. Existe a suspeita, já pode se abrir a denúncia. De conselho tutelar. Suspeita ou confirmação. Né? As pessoas dizem, mas eu não sei se é verdade. Não precisa saber e não precisa, inclusive, nem se identificar. Está aí o Ligue 100, né? Pode ligar para o Ligue 100, pode ligar direto para o conselho tutelar, pode ir até o conselho tutelar, mas, estou aqui, mas eu não estou. Ou seja, eu estou aqui, mas eu não quero me identificar. Ótimo. Não queremos. Não a gente acolhe a denúncia. Quando eu atendo esse tipo de pessoas, não quero nem ter o nome, então. Sabe por quê? Eu quero foco ali. Porque nós, enquanto guardiões da lei, o nosso foco não é privilegiar uma parte nem outra, gente. O que muitas pessoas se frustram, inclusive. Essa semana nós tivemos um caso assim, bombástico, né? E temos semanalmente casos assim que um pai ou uma mãe, eles buscam um conselho tutelar como um álibi. Não é esse o nosso papel. Não. A gente isso não ocorre muito, né, Patrícia? Muito. Nós estamos ali pensando em quem? No melhor interesse da criança. A gente não quer saber do pai e da mãe nesse sentido, assim, acho que... Não, a gente não acha nada, a gente não está ali para achar. Nós estamos ali para avaliar qual é o melhor interesse da criança. E detectar qual é a violação. Sim. Né, cometida contra aquela criança e adolescente. Né, exatamente. O pai e a mãe se resolvem em outras instâncias. Por isso que é importante falar, porque tem pais que vão lá com um objetivo escuso, muitas vezes. Eles querem ir lá assim, eu sou amiga da Patrícia, eu sou amiga da Janaína, eu vou lá porque ela, de alguma forma, eu fiz campanha para ela, ela vai me ajudar. Vai dizer, quem não? Exatamente. Né? E aí saem de lá frustrados. Por isso que a questão da ética é importantíssima em todas as esferas, né? Mais ainda num órgão assim tão vital como o nosso, né? Como o do Conselho Tutelar. Não, e é tão ruim quanto quando a gente detecta uma violação em alguém que a gente no meio, verdade, né, que a gente aí a conhece, frustração de novo, mais uma frustração para o nosso, isso também ocorre, né? Para o nosso carrinho, né, da frustração. Isso, infelizmente também ocorre. Sejamos bem verdadeiros nesse momento. E a gente tem que atuar, né? Tem que com atuar ética igual. E profissionalismo, né? Porque depois, a gente tem... se a gente quer continuar amigo depois, é outra história, né? Mas a gente, naquele momento, tem que atuar na garantia e no zelo do direito da criança e do adolescente, né? Seja ele, seja qual for o agente violador, né, Patrícia? Com certeza. Mas, finalizando, então... Finalizando, eu deixo esse abraço carinhoso a vocês aqui da rádio, né, do jornal. Levo um abraço para o colegiado tutelar de Sapucaia do Sul. Isso, um grande abraço para as meninas para todas lá. As minhas colegas, a Rita funcionários. Já participou aqui num outro momento, foi muito legal também a participação dela. Deixar em aberto também esse espaço para as demais conselheiras lá de Sapucaia. Sempre que puder vir aqui, o espaço está aberto para a gente poder... né, conversar, dialogar sobre temas tão importantes do nosso dia a dia. Outro tema aí que também fica a dica, Jana, é a questão assim, de Sapucaia ter muito mais do que 130 mil habitantes e ter tão somente um único órgão tutelar. Olha único. Só, já precisamos então reivindicar aí o segundo já Conselho Tutelar do município de Sapucaia do Sul. Isso, já fica aí o... Prefeito Link. O questionamento, o comprometimento aí, vamos lá trabalhar isso então, né, Patrícia? Sim, porque o que diz o CONANDA, né? A partir de 100 mil, né, Jana? Isso. 100 mil habitantes já comporta um outro conselho tutelar. Imagina Sapucaia, eu estou sendo ultrapassada quando eu digo 130 mil, porque a gente já sabe que tem muito mais do que isso. E no último censo, o que apontou? Porque essa construção se dá pelo censo, né? Aguardamos agora o próximo censo para que a gente possa reivindicar então, com mais ênfase, na verdade, né? Porque é fato que nós precisamos de desafogar. A gente precisamos sim de um outro conselho tutelar, né? Até porque são 56 escolas entre município e estado, né? Imagina só o número de FICAIs, que é a ficha de comunicação de aluno infrequente, já toma 50%, eu acho, do tempo do conselheiro tutelar. Só durante 50? A semana. Nossa, vocês estão bem. Não, eu digo assim, janeiro e fevereiro, tá? Janeiro e fevereiro que não tem escolas, né? Mas agora que já estamos no mês de março, já finalizando março, nós já temos FICAI, não é verdade? Sim. Bem assim, já começa o ano letivo com ficha de comunicação. Mas um momento assim que a gente recebe muita FICAI
no final. Lá para outubro, novembro, Nossa. dezembro, né? É o limpa-gaveta que nós chamamos, E assim, né? ó, e o início das faltas começaram lá em março. Iniciou as aulas, iniciou as faltas, mas já ficar só... Outra violação, né, Jana? Lá E outro em outubro. tema de uma outra Exatamente. palestra, de uma outra proposta Por aí, isso que né? as FICAIs estão sempre presentes nas formações e em seminários, né? Porque é um tema constante que a gente precisa estar sempre reafirmando, né? Os comprometimentos, né, da rede, principalmente a educação, né, que mais diretamente o Conselho Tutelar, que atuam diretamente na FICAI, inclusive os CRAS, né? Os CRAS também poderiam estar trabalhando mais ativamente, né? Inclusive tem um link dentro do sistema das FICAIs ali que os CRAS podem acessar, né, para contribuir. Então eu acho que isso é uma construção aí, uma mediação que os municípios precisam fazer e cada vez mais formação para entender, né, qual é o significado da FICAI, qual é, né, o comprometimento que cada órgão tem em relação a isso, né? Na infrequência, né? Na verdade, na infrequência escolar, porque a FICAI, além da infrequência, ela trabalha outras coisas, ela pode detectar outras coisas, né? A FICAI, muitas vezes, ela é só uma porta de entrada. Mas ela pode ir além, né? Eu já identifiquei FICAI, depois da FICAI, a FICAI foi início, né? Depois eu identifiquei um abuso sexual. Né? Então, por isso que é um tema polêmico também nas nossas formações, porque tem conselheiro que defende a ideia que a FICAI ela está obsoleta, que ela não precisa mais, ela precisa ser extinta, isso sim. Outros não. Eu acredito que a FICAI ela é um instrumento de preservação até, muitas vezes, dos vínculos familiares, preservação da imagem da criança, né? Preservação de toda, né? A criança como um todo, né? Então é um tema também questionável e polêmico. E até da própria escola, né? Às vezes as escolas, para se preservar, e às vezes até com medo, deixam de nos apontar e de nos informar em determinadas situações, né? E que poderiam ter nos informado antes da FICAI, né, como uma denúncia, enfim, né? Mas a partir da FICAI a gente acaba detectando algo que a professora, depois, no decorrer, a gente acaba sabendo que o educador lá, a escola já tinha percebido alguma coisa, enfim. Então, a violação do direito da criança e adolescente, a partir da suspeita, a escola tem a corresponsabilidade de nos informar e de nos passar a situação. Né? Porque a escola é a porta de entrada, depois do lar, da casa, é a porta de entrada aí das nossas crianças e adolescentes. Então, a gente conta muito com o trabalho da escola, dos professores, também com esse olhar, né, de poder detectar algo, né, alguma violação que possa estar ocorrendo aí com as nossas crianças e adolescentes. Mas então tá, Patrícia, te agradeço profundamente a tua presença hoje, dizer assim que foi formidável, que também foi um momento muito. assim de formação, né? De formação mesmo, Gostei com este tema também. assim muito importante, e dizer assim que esse espaço está aberto mesmo para o teu retorno, né, num outro momento, para as colegas lá de Sapucaia, e dizer, agradecer, muito obrigada. Eu também agradeço e me coloco à disposição desde já para uma outra oportunidade. Que bom. Né, no Obrigada. sentido de esclarecer a população. Obrigada a todos os nossos ouvintes, seguidores, e até quinta-feira que vem.